Fala, meu povo maravilhoso! Que satisfação, que prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês. É sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui com vocês, professor Bruno Freitas. Galera, hoje nós vamos resolver uma série de questões sobre a Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019, tá? Lei 13.869 de 2019. Perceba que essa é uma lei nova, tá? É uma lei que ela vem caindo em concursos públicos e vai cair ainda mais em concursos públicos, tá bom? Por isso que é muito importante nós temos o pleno conhecimento desta lei. Esta lei, presta atenção, ela é dividida em duas partes para facilitar o seu estudo. Nós temos a parte geral, que vai do artigo 1º ao artigo 8º, parte geral. É uma das partes que mais caem em provas de concurso, é a parte geral. A partir do artigo 9º, nós temos a parte especial. Professor, o que seria a parte especial? É a parte onde nós vamos estudar os crimes e as penas. Os crimes e as penas. Já vou te dar um todinho aqui sobre a lei de abuso de autoridade, presta atenção e anota no seu caderno. Todas as penas são de detenção. Na lei de abuso de autoridade não tem nenhum crime com pena de reclusão, não tem. Todas são pena de detenção. E aí, se a pena é de detenção, galera, preste atenção, o regime inicial de cumprimento de pena não pode ser o fechado. Não pode o juiz estabelecer o regime inicial fechado quando ele condenar um indivíduo por um crime de abuso de autoridade. Por que não, professor? Porque todas as penas são de detenção. São de detenção, tá bom? Então é uma lei importante. Divida ela nessas duas partes, geral e especial. E estude. Estude bastante, tá? Hoje aqui nós vamos fazer algumas questões e usando sempre aquela mesma sistemática, aquele nosso método. Eu te apresento a questão, depois eu vou trazer o conteúdo relacionado àquela questão e a gente fecha o nosso estudo eu te indicando o artigo, tá? Eu te indicando o artigo da lei. Aqueles artigos com maior importância, com maior probabilidade de cair na nossa prova, tá bom? Então eu peço você que pegue o seu material, abra sua lei 13.869 de 2019, abra sua lei, é de fundamental importância que a sua lei seja aí do seu lado a todo momento, para que você possa consultá-la a todo momento. Beleza? Tranquilo? Pegou o seu material? Então vamos lá, vamos às questões de hoje. Olha aí. A Lei 13.869 de 2019 dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro, F, ou falso, V, né? Verdadeiro V, ou falso F. Vamos lá, galera. Olha aí. As condutas descritas na Lei 13.869 de 2019 constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Galera, presta atenção e aqui é um detalhe muito importante para vocês. Olha só, essa primeira, ela está correta. Olha aí, correta. De acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. Perceba, as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente, presta atenção, com a finalidade específica. Galera, só vai ocorrer crime de abuso de autoridade se o indivíduo praticar aquelas condutas descritas na parte especial e ainda mais, ele tem que praticar uma daquelas condutas e ter essa finalidade específica. Galera, se ele não tiver essa finalidade específica, e nós vamos ver quais são essas finalidades, se ele não tiver essa finalidade, não ocorre crime de abuso de autoridade. Isso tem que ficar claro para você. Para ocorrer o crime de abuso de autoridade, para ficar
caracterizado o crime de abuso de autoridade, não basta o indivíduo somente praticar aquelas condutas descritas na parte especial da lei. Não basta. Ele tem que praticar aquelas condutas e ter essa finalidade específica. Mas qual é a finalidade específica? Presta atenção. Olha lá. Primeiro, prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Ele tem que praticar uma conduta descrita lá na parte especial com a finalidade de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou beneficiar um terceiro. Ele tem que ter essa finalidade. Ou ainda, olha lá, por mero capricho ou satisfação pessoal. Por mero capricho ou satisfação pessoal. Meu povo maravilhoso, presta muita atenção nisso, por favor. Você não vai errar isso, você não pode errar isso na sua prova, tá bom? Para que o indivíduo cometa um crime de abuso de autoridade, não basta somente ele praticar aquelas condutas descritas na lei. Não basta. Ele tem que praticar aquelas condutas descritas na lei com a finalidade de prejudicar outrem, de beneficiar ele mesmo, de beneficiar um terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. O indivíduo, ele tem que ter essa finalidade, beleza? Então presta atenção. Se ele pratica a conduta descrita na parte especial e ainda tem essa finalidade, somado a essa finalidade, estará caracterizado o crime de abuso de autoridade. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, a primeira é V. Essa está verdadeira. Vamos lá. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, olha aí, não configura abuso de autoridade. Tá perfeito. É o que nós temos aí no artigo 1º, parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura crime de abuso de autoridade. Isso é muito subjetivo, né, galera? Interpretar a lei é muito subjetivo. Um indivíduo interpreta de uma forma, o outro indivíduo interpreta de uma outra forma, tá? E essa interpretação, ela não pode configurar o crime de abuso de autoridade. É lógico que não. Cada um tem a sua subjetividade. Por isso que não caracteriza crime de abuso de autoridade, ok? Da mesma forma, avaliar fatos, avaliar provas, cada um tem a sua maneira de avaliar, ok? Por isso, por esse motivo, muito cuidado, tá? A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, a lei não configura crime de abuso de autoridade. Perfeito? Então a segunda também está correta. Bora para a terceira. Os crimes previstos na Lei 13.869 de 2019 podem ser de ação pública incondicionada ou ação penal pública condicionada à representação a depender do tipo penal. Muito cuidado aqui. Isso aqui é muito cobrado nas provas e você não pode errar, porque isso vai te induzir a erro. Por quê? Até aqui, essa alternativa estaria correta. A partir daqui, a alternativa se torna incorreta. Por quê? Presta atenção. E aí a gente vai lá no artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. O que nós temos aqui, meu povo maravilhoso? Nós temos aqui a regra. Então, como regra, os crimes de abuso de autoridade serão processados mediante ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, essa é a regra. Mas nós sabemos, você já sabe, todos sabemos que toda regra tem exceção e aqui não é diferente. A gente então vem aqui no parágrafo 1º que fala: será admitida ação privada. Olha aí, será admitida ação privada. Ação privada aqui, então, meu povo maravilhoso, é a nossa exceção. A ação privada aqui é a nossa exceção. Então, pegue o seu caderno e anote.
Crime de abuso de autoridade. Regra, ação penal pública incondicionada. Exceção, ação penal privada. Perceba que em nenhum momento aqui, galera, eu mencionei para vocês ação penal pública condicionada à representação. Não existe essa espécie de ação penal no crime de abuso de autoridade, ok? Não existe ação penal pública condicionada à representação nos crimes de abuso de autoridade. Ou nós vamos utilizar a regra pública incondicionada, ou nós vamos usar a exceção, que é a ação penal privada, que é a ação penal privada. Tudo bem? Cuidado. Anota isso, porque isso cai muito em provas. Tranquilo? Então, voltando aqui, ó, a número 3 ela está incorreta. A primeira parte estava certa, mas o final deixa ela incorreta. Então, aqui também é V e aqui é F. Então, a nossa sequência VVF. VVF, letra D de dado. VVF, letra D de dado. Beleza? Primeiro artigo aí da aula de hoje. Vários artigos, na verdade, né? Artigo 1º, parágrafo 1º. Artigo 1º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Artigo 3º e parágrafo 1º. Tome nota aí nas suas anotações. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Olha aí. José foi contratado como estagiário por processo seletivo simplificado para atuar numa delegacia de polícia. Após ter acesso aos autos de certo inquérito policial, divulgou trecho de gravação indevidamente, sem relação com qualquer prova que se pretendia produzir, expondo a intimidade e a vida privada do investigado. Sobre o caso apresentado, analise as afirmativas a seguir. Galera, preste atenção. Aqui de cara, vocês têm que perceber que foi narrada uma conduta criminosa da lei de abuso de autoridade. Ok? É proibido. Configura crime de abuso de autoridade. O quê? Divulgar trecho de gravação indevidamente, sem qualquer relação com prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade e a vida do investigado. Isso é crime de abuso de autoridade. Então, primeira coisa, você já tinha que ter analisado e chegado à conclusão de que era uma conduta criminosa da lei de abuso de autoridade. Tranquilo? Vamos para as afirmativas, então. Vamos lá. Primeira, José, em razão de ser estagiário, não pode ser sujeito ativo dos crimes previstos na lei de abuso de autoridade. Meu povo maravilhoso, não está errada. Ele, como estagiário, é sim sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Presta atenção. Vocês estão lembrados? O artigo 2º da lei de abuso de autoridade traz lá uma série de pessoas que podem ser sujeitos ativos. E traz lá o que eu chamo a atenção. Pode ser sujeito ativo aquele indivíduo que é um agente público de forma transitória e sem remuneração. Perceba, se um agente de forma transitória e sem remuneração pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, você imagina o indivíduo que passou por um processo seletivo e está atuando em uma delegacia de polícia. É óbvio, é lógico que ele é, sim, um agente público. E sendo um agente público, ele pode sim cometer crime de abuso de autoridade. Tá bom? Não é porque ele era um estagiário que ele não pode ser o sujeito ativo. Não se enganem quanto a isso. Não se enganem quanto a isso. Se lembrem, transitória e sem remuneração também pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Tranquilo? Então, número 1, errado. 2. José praticou o crime previsto na lei de abuso de autoridade, mas, por haver violação de intimidade do investigado, a ação penal será pública condicionada à representação do ofendido. Você que anotou o todinho que eu acabei de mencionar para vocês,
sabe que essa está errada. Por que essa está errada? Porque, olha só, como regra, a ação é pública incondicionada. Como regra, ela é pública incondicionada. E, de forma excepcional, nós temos a ação privada. Em nenhum momento, em nenhuma passagem da lei de abuso de autoridade, você vai verificar que qualquer dos crimes possa ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação. Na lei de abuso de autoridade não existe essa opção. Na lei de abuso de autoridade não existe essa opção. Por isso que eu reforço. Anotem esse todinho no seu material. Ação, regra incondicionada, exceção privada. Não há possibilidade da ação penal pública condicionada à representação. Não há. Se liga. Não pode errar e cai muito em prova. Estou mostrando aí para vocês. Então, a 1 está errada, a 2 está errada. Vamos para a 3. As penas previstas na lei de abuso de autoridade podem ser aplicadas a José independentemente das sanções de natureza civil ou administrativas cabíveis. Oba! A terceira deu bom. A terceira deu bingo, tá? Presta atenção. A lei de abuso de autoridade, tá? Ela deixa claro, expresso, que a área criminal, a civil e a administrativa são áreas independentes. Uma área não depende da outra, são áreas independentes, mas elas se comunicam. Presta atenção. São áreas independentes. Quando eu falo que são áreas independentes, o indivíduo ele pode ser processado pelas 3, por uma, por 2. São áreas independentes. Uma não vincula a outra, tá bom? E quando eu digo que elas se comunicam, é porque algumas decisões tomadas pelo juiz criminal vai vincular o processo civil e o administrativo. Então, presta atenção. Elas são independentes, mas elas se comunicam. São independentes, mas se comunicam. Tranquilo? Então, perceba aí. A 1 tá errada, a 2 está errada, mas a 3 está certa. Então, aqui o gabarito é a letra C de casa. Letra C de casa. Vamos seguir, então, para a próxima questão. Vamos lá, olha aí. Acerca do abuso de autoridade, à luz da Lei 13.869 de 2019, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Vamos lá. Primeira, o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é somente o servidor público estatutário da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território. Cuidado. Cuidado. Cuidado com a sua prova. Cuidado com a sua prova, porque o examinador, a todo momento, ele vai tentar te induzir a erro. E para tentar te induzir a erro, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma palavrinha, ele vai tirar uma palavrinha, ele vai modificar um prazo. Então você tem que estar muito atento ao texto da lei. Só que eu sei, galera, eu entendo vocês. Estudar o texto da lei é muito chato. Eu sei disso. É cansativo. Eu sei disso. É muito difícil você sentar, abrir a lei e ler a lei. É complicadíssimo isso. É cansativo. É por isso que nosso método ele vai agregar a você o conhecimento do texto da lei, mas não somente do texto da lei. Você faz isso resolvendo uma questão. Você faz isso complementando o conteúdo que eu estou passando para você. Aí, a leitura do texto da lei é mais tranquila, é menos cansativo, ok? Então, assim, temos que ter um método, um passo a passo para facilitar os seus estudos. E é isso que eu estou fazendo todo santo dia aqui com vocês. Eu estou te mostrando um método, eu estou te mostrando como utilizar esse método para que você possa otimizar o seu tempo e avançar nos seus estudos. Tudo bem? Então, cuidado com o texto da lei, porque na hora da prova você vai estar nervoso, ansioso,
tá? Você pode não estar 100% presente, prestando atenção. Então, para poupar esforço, poupar tempo, sempre que você estiver lendo a alternativa, leia com atenção, palavra por palavra. Por que eu estou falando isso tudo, né, galera? Olha aqui. Essa palavrinha aqui, ó, somente, torna essa alternativa falsa. A palavrinha somente torna essa alternativa falsa. E é por isso que eu falo que você tem que prestar atenção, você tem que estar ligado no texto da lei, para não ser induzido a erro. Tudo bem? Então a primeira é falsa. A segunda, a Lei número 13.869 de 2019 dispõe sobre sanções cíveis e administrativas aplicáveis aos agentes públicos que cometem o crime de abuso de autoridade, não versando sobre os crimes praticados por tais agentes no exercício de suas funções, já que o Código Penal tipifica as condutas dessa natureza. Essa está escancaradamente errada, né, galera? Eu acabei de informar para vocês que a lei de abuso de autoridade nós podemos dividir ela em duas. A parte geral e a parte especial. O que nós temos na parte especial? Os crimes e as penas. E ao contrário da alternativa, a lei de abuso de autoridade não descreve sanções administrativas e sanções cíveis. A lei de abuso de autoridade, ela só traz crimes e penas. A lei de abuso de autoridade não traz sanções administrativas, a lei de abuso de autoridade não descreve sanções civis. Não, somente crimes e penas. Tudo bem? Então, a 2 também está falsa. Terceira, segundo a Lei 13.869 de 2019, não é admitida ação penal privada em qualquer hipótese. A Lei 13.869 não é admitida ação penal privada em qualquer hipótese. Olha para você ver. Olha aí. Perceba que o todinho que eu te dei, ela foi cobrada nas 3 questões? As 3 questões cobraram seu conhecimento de ação penal no crime de abuso de autoridade. Olha a importância de você saber disso. Olha a importância de você ter um caderno atualizado. Olha a importância de você ter anotado essa informação no seu caderno. Por quê, galera? Porque depois, lá na frente, você não precisa de assistir essa aula de novo, você vai fazer a revisão no seu caderno, diante das anotações que você fez. Ah, se surgiu uma dúvida nas anotações que você fez, você volta na videoaula. Caso contrário, é vida que segue. Vai assistir outra videoaula. Agora não. O indivíduo não faz anotação. Ele não tem um caderno, ele não tem um material que ele está produzindo para fazer revisões. Então ele não avança nos estudos. Ele não consegue avançar. Por quê? Ele assistiu essa videoaula hoje, daqui 2, 3 dias ele já esquece todas as informações que foram dadas aqui nessa aula. É por isso que eu insisto, todas as vezes eu falo, pegue o seu material, faça as anotações. Isso vai servir de revisão lá na frente. Galera, acorda. Acorda, tá? Vamos lá. Então perceba, a primeira é F, a segunda é F, a terceira é F. Então, gabarito, letra E. Todas são falsas. Todas são falsas. Tranquilo? Vamos lá. Acerca dos crimes de abuso de autoridade, assinale a opção incorreta. Incorreta, hein, galera? Nós vamos atrás da alternativa incorreta. Incorreta. Vamos lá. Letra A. As penas restritivas de direitos, substitutivas às privativas de liberdade, previstas são prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e suspensão do exercício do cargo da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com a perda dos vencimentos e das vantagens. Essa está correta. Nós estamos querendo a incorreta. Presta atenção aqui. A lei de abuso de autoridade, ela só traz 2 PRD. Só 2. O que é PRD mesmo, professor? Pena restritiva de direitos.
PRD, pena restritiva de direitos. A lei de abuso de autoridade só traz duas possibilidades. Então, se o juiz condena o indivíduo por um crime de abuso de autoridade, se ele verificar que o indivíduo preenche todos os requisitos, ele vai substituir a PPL, pena privativa de liberdade, por uma PRD, pena restritiva de direitos. Nesse caso, o juiz só pode aplicar essas duas. Ele pode aplicar a prestação de serviço à comunidade ou a suspensão. Ele pode aplicar uma ou a outra, alternativamente, ou ele pode aplicar as duas, cumulativamente. Só presta atenção nesse detalhe aqui. A suspensão do exercício faz com que o indivíduo perda os vencimentos. O indivíduo vai ficar sem receber durante a suspensão. O indivíduo vai ficar sem receber durante a suspensão. Cuidado com isso. Tranquilo? Então A está certa. B. A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime tornada certa, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos, é efeito da condenação. Perfeito. Olha só, presta atenção. Presta atenção. A indenização é um dos efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade. E mais. Indenizar é um efeito automático, obrigatório, tá? O indivíduo que foi condenado por um crime de abuso de autoridade, automaticamente ele tem que indenizar. É um efeito automático a indenização, tá? Então o juiz ele vai fixar o valor mínimo que o indivíduo terá que indenizar a vítima. Tudo bem? Beleza. Letra C. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 15 anos é efeito da condenação. Essa estava fácil, né, galera? Essa estava fácil. Olha só. Pode até ocorrer a inabilitação, mas é por um período de 1 a 5 anos. Tá? Olha aqui. Artigo 4º cai muito nas provas. Artigo 4º. Efeito. Indenizar é automático. Inabilitação não é automático. A perda não é automático, tá? E lembrando, para inabilitação e para a perda, o indivíduo ele tem que ser reincidente. E cuidado, não é qualquer reincidência. Ele tem que ser reincidente específico em crime de abuso de autoridade. Beleza? Então, olha só. Indenizar é um efeito automático. Inabilitação e a perda não são automáticos. E mais, para o juiz aplicar esses efeitos, inabilitação e perda, obrigatoriamente o indivíduo tem que ser reincidente. Mas não basta qualquer reincidência, ele tem que ser reincidente específico em crime de abuso de autoridade. Tranquilo? Beleza? Então a letra C está errada. A inabilitação existe, mas é de 1 a 5 anos. Letra D. A perda do cargo, do mandato ou da função pública é efeito da condenação. Perfeito, é um dos efeitos da condenação. Letra E. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Perfeito. Perfeito. Lembra quando eu falei com vocês que elas são o quê? Elas são independentes, mas elas se comunicam. Elas são independentes, mas elas se comunicam. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Mais um artigo aí para vocês. Importante esse artigo, tá? Vamos lá. Essa última questão é muito boa. Porque eu vou mostrar para vocês como que vocês têm que prestar atenção nessa lei de abuso de autoridade. Principalmente na parte especial. Olha lá. Constitui crime de abuso de autoridade cometido por agente público. Constitui crime de abuso de autoridade cometido por agente público. Letra A. Deixar de comunicar ao juiz
sem justificativa, prisão em flagrante. Letra B, decretar de forma descabida a condução coercitiva de testemunha. Letra C, constranger a prestar depoimento pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo. Letra D, retardar o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente. E letra E, impedir a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Professor, espera aí. Todas as alternativas descrevem crime de abuso de autoridade. Todas elas. Em todas as alternativas, nós temos crime de abuso de autoridade. Será? Olha como vai ser utilizado isso na sua prova. Como eu disse, você tem que estar muito antenado, muito preparado, muito focado e você tem que conhecer o texto da lei. Esta questão vai te comprovar isso que eu estou falando. Num primeiro momento, o aluno que está desatento ou que não conhece o texto da lei, ele sinceramente vai falar: essa questão não tem resposta. Posso marcar qualquer uma delas. E eu vou te provar que isso não é verdade. Crime de abuso de autoridade, nós temos na letra A. Deixar de comunicar ao juiz sem justificativa prisão em flagrante. Isso é crime de abuso de autoridade. Todas as outras não são. Querem ver? Vou provar para vocês. Decretar a condução coercitiva de testemunho ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Manifestamente. Vou voltar? Olha a letra B. Decretar de forma descabida a condução coercitiva de testemunha. Não é de maneira descabida, é de maneira manifestamente descabida. Então não tem abuso de autoridade na letra B. Olha aqui. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Esse é o crime. Olha a letra C. Constranger a prestar depoimento pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo. Espera aí. Para caracterizar o crime, tem que constranger sob ameaça de prisão. Tem que constranger sob ameaça de prisão para configurar o crime de abuso de autoridade. Seguindo, olha aqui, ó. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Olha a letra D. Retardar o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente. Tem que ser injustificadamente. Tá? E para fechar, olha aqui, ó, impedir sem justa causa a entrevista pessoal é reservada do preso com seu advogado. Olha a letra E, impedir a entrevista pessoal é reservada do preso com seu advogado sem justa causa. Olha só a maldade desta questão. Galera, se uma questão dessa cai na prova, muitos, eu posso dizer, a maioria dos alunos vão errar. A maioria vai errar. Por quê? Não presta atenção na hora que está lendo, não conhece o texto da lei, conhece de forma superficial. Não adianta. Tem que conhecer o texto da lei, tá? Tem que conhecer o texto da lei. Tranquilo, galera? Então, das alternativas, a única que configura crime de abuso de autoridade mesmo é a letra A. É a letra A. Tranquilo? Olha aí, uma série de artigos para você anotar, para depois você revisar. Chegamos ao fim. Antes de ser bom, você terá que ser constante. Beleza, galera? Lei importante, vários detalhes, questões muito boas trabalhadas na aula de hoje, tá? Presta atenção. Aplique esse método. Eu te garanto, ele vai dar certo.
É um método em que você está resolvendo questões, conhecendo o conteúdo e o texto da lei. É um método completo. É um método completo. Tenha constância nesse método. Tenha constância nesse método. Presta atenção. Presta atenção. A constância em longo prazo, o esforço a longo prazo supera o talento. O esforço barra constância a longo prazo supera o talento, tá? Então, aplique esse método constantemente, tá? Tenha paciência também. O tempo, você precisa de tempo. Constância demanda tempo. E tenha certeza, você vai evoluir e vai alcançar o seu sucesso, tá bom? Meu povo maravilhoso, espero sinceramente ter contribuído com vocês. Lógico e evidente. Se ficou qualquer dúvida, manda aqui para mim que eu teria um prazer muito grande em responder a todos vocês, tá bom? No mais, nos vemos na próxima aula. Valeu, turma! Tchau!